Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ICL Mercado Investimentos. Hoje estou fazendo solo, Débora teve alguns problemas pessoais aí, mas fiquem tranquilos, está tudo bem com ela, ela volta na segunda-feira, então hoje serei eu aí que vou passar agora os próximos meia hora com vocês para falar sobre tudo o que está acontecendo na economia nessa sexta-feira, com dados da Bolsa de Valores aí do mundo inteiro, com a Ásia fechando com sentimentos mistos, o IBCBR, que deve ser o fator mais relevante do dia de hoje aí sendo divulgado, decepcionando o mercado. Vamos falar também de algumas polêmicas como a cobrança de imposto de renda agora de líderes religiosos. Saiu uma notícia também sobre as bets, quanto que o Brasil está gastando nas bets. Também temos notícias sobre a desoneração da folha de pagamentos, essa grande disputa que está tendo no governo, e preparou um estudo muito especial que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu já vou começar aí com a notícia que a gente sempre coloca no nosso site aí para vocês ficarem atentos e vocês conseguirem ver com calma tudo que está acontecendo, tudo que vocês devem esperar no dia de hoje aí dentro do nosso mercado, dentro dos mercados mundiais, A gente tem aí que muita coisa acontecendo, bolsas nos Estados Unidos e na Europa positivas, China nem tanto positiva, a gente tem bastante coisa aí para a gente discutir. Então já vamos começar a discutir esse bloco das bolsas, começando com a Ásia, A gente tem aí que a Ásia, ela fechou com sentimentos mistos, Porque você teve dois blocos de grandes notícias importantes acontecendo. Primeiro bloco é o bloco chinês, que mesmo com boas notícias vindas da Ásia, principalmente de Taiwan, teve queda dentro dos seus mercados. Então, por isso que você teve uns sentimentos mistos, Você teve altas consideráveis nos mercados mais ligados ao Ocidente, que são os mercados coreano e o mercado do Japão, mas na China a situação foi um pouco diferente. Ainda existem muitas decepções ainda vindo de alguns resultados divulgados aí sobre o PIB e sobre a economia chinesa, que foram um pouco abaixo do esperado, principalmente vindo do varejo. Isso fez com que a Bolsa ainda tivesse um resultado negativo e muitas preocupações ainda com o mercado imobiliário chinês, que fez com que você tivesse então esse fechamento da semana, essa sexta-feira, com a Ásia, com a China fechando no negativo. Mas a gente teve as bolsas, e até vou colocar na tela para vocês aqui, o Nikkei 225, que é justamente o dado da bolsa japonesa, Então, o que aconteceu aí nesse momento? Você teve, então, a divulgação da maior empresa de semicondutores da Ásia e de Taiwan, admitindo e colocando, falando que vai aumentar a sua produção, vai expandir bastante para outras marcas, como por exemplo pela Nvidia. Então você tem uma perspectiva de maiores lucros e isso aí significou um verdadeiro rally, por compra de empresas tecnológicas no dia de ontem, e você teve então uma influência muito positiva nos mercados asiáticos e que são ligados ao Ocidente, que é basicamente o Japão e a Coreia do Sul. A gente teve uma alta de 1,4% aí da bolsa no dia de ontem, uma alta bem expressiva, Então a gente já tem até em 12 meses uma alta de 36,2%, Então você vê que teve uma grande influência essa notícia, Então no mercado sul-coreano, que é o KOSPI, também você teve uma alta bem considerável, mas o destaque mesmo fica para o Nikkei 225, que foi puxado para isso. A gente vai ver logo depois também que você teve, inclusive, bons resultados nas bolsas americanas, porque esse rally de empresas tecnológicas quase que tomou basicamente o mundo inteiro. Só no Brasil que você não teve grandes resultados, porque ainda temos muitas indefinições sobre taxa de juros, As taxas de juros, você tem muitas falas acontecendo no Fórum Mundial Econômico que está acontecendo em Davos, muita apreensão para saber qual que vai ser o tamanho e o momento do corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, você tem muitas apostas sendo feitas nesse momento. E já que a nossa bolsa não é muito sensível em tecnologia, a gente teve uma queda considerável aí da nossa bolsa, que fechou aí mais um dia negativo. E se não fosse esse rally, essas empresas de tecnologia, as outras bolsas no mundo também fechariam negativas. Porque existem as bolsas de menor peso tecnológico tão negativos justamente por causa dessas indefinições, o que está, inclusive, aumentando as taxas de juros futuras. Vamos agora, então, falar do Brasil, porque foi divulgado aqui hoje o IBCBR. O IBCBR é
um termômetro, vamos dizer assim, a gente fala prévia do PIB, né, mas a gente pode falar que é mais um termômetro para saber como que a economia, para que lado a economia está indo. O mercado esperava um IBC-BR de 0,1%. O que aconteceu foi que o IBC-BR cresceu, mas em um nível bem menor. Ele cresceu somente 0,01%. A gente tem, inclusive, o gráfico para mostrar para vocês aí como que está a trajetória do IBC-BR. A gente vê aí que tivemos 3 meses de queda consecutiva do IBC-BR. A gente estava com uma atividade econômica um pouco travada, né? A gente viu aí nas pesquisas mensais que somente em novembro você teve bons resultados, tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para o setor de serviços, né? Então, esses 3 setores cresceram, mas você teve uma queda do agro, né? Do agronegócio bem considerável, o que freou um pouco o IBC-BR aí do mês de novembro, mas pelo menos a gente mostra aí que parece que voltou nesse momento um crescimento econômico aí para o mês de novembro que era esperado, já que o próprio Ministério da Fazenda e demais agentes de mercado esperam um crescimento econômico no terceiro trimestre, puxado pelos meses de novembro e de dezembro, né? A gente não sabe ainda os dados oficiais, só vão sair os dados oficiais no dia 1º de março, né? Então, geralmente é no primeiro dia do terceiro mês do ano que sai os dados oficiais do PIB, né? Mas a gente já tem como conjecturar e fazer algumas análises sobre isso, porque o IBC-BR mostra aí, pelo menos uma tendência de alta do PIB nesse segundo mês do último trimestre, né? A gente tem uma queda bem considerável, né, no mês de outubro, que pode atrapalhar, então a gente ainda está num trimestre um pouco negativo, mas vamos ver como que vão ser os resultados de dezembro. A expectativa é, até pela sazonalidade que ocorre em dezembro, que você tenha resultados bastante positivos aí para a economia brasileira e que você termine o terceiro trimestre em alta, fazendo com que aquele resultado de 3% do PIB, até acima de 3% do PIB, seja confirmado quando os dados oficiais do IBGE sobre o crescimento econômico brasileiro forem divulgados no mês de março. Agora vamos falar um pouco também de outra notícia que saiu nesse momento, que foram as negociações salariais. A gente teve o Diese mostrando agora nessa manhã também o resultado das negociações salariais de dezembro e, consequentemente, das negociações salariais no ano como um todo, né? Então a gente tem inclusive o gráfico para mostrar para vocês como que funcionou as negociações salariais nesse momento, que é que a gente teve 83,3% das negociações salariais ocorreram acima da inflação, acima do INPC, né, que é o dado que eles usam, né, por ser um dado um pouco mais sensível à inflação, uma inflação um pouco mais sensível, que tem mais itens da classe trabalhadora sendo utilizados aí, então ele reflete melhor, então se usa muito o INPC para fazer esses reajustes, né? Então a gente teve que durante o mês de dezembro, todas as negociações salariais feitas geraram um reajuste geraram um reajuste acima da inflação em 83,3% dos casos. Se a gente for pegar o ano como um todo, a gente tem que 77% dos reajustes ocorridos foram acima da inflação, foram reajustes reais aí de ganho de salário, ou seja, então, durante esse ano como um todo, 77% aí dos salários geraram reajustes positivos. Não tivemos nenhum reajuste negativo nesse momento. A gente teve que todos os reajustes, pelo menos, tiveram a inflação compondo, né, esse reajuste. Então, você teve 0 de reajuste abaixo da inflação e no ano como um todo, somente 5,7% dos reajustes ocorreram abaixo da inflação. Se a gente for pegar igual ao INPC, ou seja, que pelo menos dê um reajuste inflacionário para a economia, a gente tem que 16,7% dos reajustes no mês foram igual à inflação e no ano 17,3%. Ou seja, a gente tem 94% das pessoas no ano conseguindo pelo menos um reajuste que compusesse a inflação, ou seja, não tivemos perda real quando ocorreram negociações salariais. Esses dados são os melhores dados desde 2014, durante o governo Dilma. A gente teve que, principalmente com a reforma trabalhista e com as políticas de austeridade do Temer, do Bolsonaro, você teve uma piora considerável aí na taxa de sucesso desses reajustes, né? Desemprego mais elevado,
acaba reduzindo aí o poder de barganha dos trabalhadores na hora de você fazer esse reajuste, e isso aí acaba atrapalhando o trabalhador na hora de negociar um salário melhor. Com o desemprego mais reduzido, você tem então uma melhora do poder de barganha e você consegue situações melhores aí na mesa de negociação. Então, esse é um dos fatores que mais explica aí o grande sucesso aí que a gente teve. Desde o governo Dilma não acontecia um resultado tão positivo. Então, a gente tem então uma situação muito favorável dos trabalhadores aí nesse momento. Vamos continuar aqui no Brasil, porque a gente tem uma notícia muito importante, saiu ontem, né? Um estudo da Fazenda, né, mostrando aí, o estudo inclusive está no nosso site, para quem quiser ver o estudo completo, né, mostrando a ineficácia aí da desoneração da folha de pagamentos, né. Então a gente tem justamente esse estudo, mas o mais importante desse fato é a gente repercutir justamente por que você tem... esse estudo coloca em xeque muitas das coisas que a gente está ouvindo e de pessoas que, na verdade, são grandes formadores de opinião, mas não entendem, ou pelo menos fingem que entendem, mas na verdade só estão fazendo lobby, né, para as empresas aí que vão ter um aumento de custo por causa dessa benesse que elas ganharam, mas em troca não deram nada para a economia brasileira. Esses setores são 17 setores principais que ganharam essa desoneração na folha de pagamentos. No final das contas, ela não gerou mais empregos, elas transformaram esse gap, né, esse aumento essa redução de custos em margem de lucro. Então, o que aconteceu a partir de 2013 foi que esses setores aumentaram sua margem de lucro justamente se utilizando desse custo a menos que eles tinham, então não contratou mais gente para isso. E está tudo muito bem detalhado aí nesse estudo, né? O estudo feito pelo Ministério da Fazenda e que coloca no debate em xeque essa visão aí de que essa desoneração da folha de pagamento foi algo benéfico e que agora a reoneração vai ser prejudicial para a economia, né? Então, a gente tem aí um estudo, dados, né? O pessoal gosta muito de falar de dados, né? Então, aqui dados mostrando aí muito precisamente um trabalho. Eu li o trabalho está muito bem feito aí, mostrando aí como que toda essa ineficácia aí, todo esse discurso aí da defesa da desoneração da folha de pagamento aí, na verdade, é simplesmente um lobby aí para conseguir manter aí os seus custos mais baixos. Então, vale a pena ver esse estudo, está lá no nosso site, entra no nosso site para ver esse estudo de forma um pouco mais completa, que vocês vão ficar bem informados aí, vão ver aí a falácia que é essa história de que a desoneração gerou maiores empregos no Brasil. Continuando aqui no Brasil, a gente também teve uma notícia polêmica, né, que é a notícia da volta, né, da isenção, da volta da cobrança de impostos, porque você tinha isenção tributária para líderes religiosos, numa tentativa clara de você conseguir agradar a bancada evangélica. Bolsonaro, na verdade, a bancada não, né, os grandes pastores milionários evangélicos, e você teve aí que estava sendo isento, né, esses pagamentos, né, porque a justificativa de que aquilo lá não seria de fato um salário, né, seria uma gratificação pelos trabalhos realizados e tudo mais. Quando na verdade isso daí não realmente é uma renda, um salário que os líderes evangélicos recebiam. Então, a gente cansou de ver imagens, né, desses líderes evangélicos em suas mansões, com suas roupas, com relógios que compram um carro popular, ou até mais do que um carro popular, um relógio que compram casas, apartamentos, todos esses luxos maravilhosos que eles estavam tendo aí nesse momento, e eles não estavam pagando impostos. A gente tem que pensar o seguinte: por que eles são melhores que o resto da população brasileira e para isso eles não podem pagar impostos? Eles são cidadãos como todo mundo, como qualquer um. Eu pago meus impostos, eu pago imposto de renda, toda a produção aqui paga imposto de renda, você em casa paga imposto de renda, mas o pastor milionário não paga o seu imposto de renda. O líder católico também não paga o seu imposto de renda. Então, são para todos os líderes, né, na verdade, que existem essa isenção. Mas quem mais se beneficiou disso e quem está mais reclamando disso, inclusive agora, falando inclusive que pode ser perseguição religiosa, né, é justamente os líderes evangélicos neopentecostais. Então,
muito certo essa decisão aí. Essas pessoas precisam pagar impostos como qualquer ser humano normal, eles não são especiais, eles não são melhores do que ninguém. Então, para mim, é isso que fica mais importante e fica evidente nesse caso, que eles se sentem uma casta escolhida por Deus, né? Inclusive são essas as grandes palavras que eles acabam sempre utilizando, né? Então, uma casta escolhida por Deus aí para conseguir ter essa desoneração, né? Esse não pagamento de impostos, né? Mas, na verdade, eles são apenas meros mortais comuns que devem pagar o seu imposto como todo brasileiro paga seu imposto nesse momento. Uma outra notícia que a gente tem aqui no Brasil também é o caso das bets, né? A gente tem agora que foi regulado no final do ano as bets, deve demorar um certo tempo ainda para a gente conseguir ver essas bets de fato controladas. Muita gente reclamou também porque vai ser cobrado impostos de quem ganhar dinheiro com apostas esportivas, com apostas... com essas apostas que todo time de futebol tem uma bet patrocinando ele, Se Liga TV é praticamente bet o dia inteiro aí nas propagandas, e essas bets aí foram responsáveis pelo brasileiro gastar 54 bilhões, é isso mesmo, 54 bilhões. Para vocês terem uma noção do que seriam 54 bilhões, isso aí é um orçamento de uma pasta grande do governo brasileiro aí do ano de 2023. Então, uma pasta ministerial gasta isso por ano e você teve que os brasileiros gastarem essa mesma quantia em bets. E essas bets, até esse momento, não estavam pagando seus impostos, não estavam sendo tributadas, a renda gerada aí dos ganhos não estavam sendo tributados. Além disso, né, essas bets também fizeram com que o brasileiro gastasse 54 bilhões. A gente sabe que poucas vezes, pouca gente ganha dinheiro, de fato, com essas apostas esportivas. Então, é um negócio preocupante. Isso aí tem que ser tratado, inclusive, não só como questão financeira, tem que começar a ser tratado como saúde pública, porque a gente sabe que apostas viciam, pessoas perdem dinheiro, perdem recursos e muitas vezes chegam ao limite, né, de perder todos os seus recursos em apostas, né? Já teve casos de gente aí perdendo tudo nesses derivados das apostas, que é, por exemplo, o famoso jogo do tigrinho, né? Aquele jogo da navinha que você vai lá e mostra, fica subindo a navinha e fala, multipliquei sua aposta em 1,7, em 2,5. Então você tem muita gente perdendo fortunas, dinheiro com essas apostas. Isso precisa ser regularizado e precisa ter também uma forte um programa por trás, né, justamente para você conseguir também dar auxílio para essas pessoas, porque isso vicia. Isso aí é que nem álcool, isso aí é que nem cigarro, isso aí vicia. E foi legalizado de uma maneira meio torpe aqui no Brasil, né? Durante o governo Temer, né? Não foi legalizado cassinos e apostas, mas foi legalizado esse tipo, né? De um certo desvio assim, de entendimento de lei, e agora eles são mais do que realidades, então a gente tem essas casas de apostas aqui no Brasil. Isso precisa ter um olho muito grande do governo aí, porque isso daí pode gerar malefícios muito grandes. 54 bilhões em apostas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Imagina da onde está saindo esse dinheiro. Tem gente que está deixando de pagar a conta para apostar. Então, além de tudo, tem que ser um negócio de saúde pública, colocado aí com bastante cautela e bastante cuidado, né? Essa questão das apostas, né? Vamos agora, então, para finalizar o nosso programa, que a gente já está chegando perto das 11h30 da manhã. Hoje, rolezeiros, a gente vai entregar basicamente o programa aí na linha das 11 horas da manhã aí para vocês. Mas calma, gente, fiquem tranquilos ainda que não acabamos o programa, porque a gente ainda tem abertura de mercado. O William de Luca invadindo aí meu programa aí sem eu querer novamente, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá e vamos colocar então agora a minha tela aqui para a gente ver a abertura de mercado aí. Continuam colocando o William De Luca aqui, pelo amor de Deus. Tirem o William De Luca aí, não é para ele ficar invadindo aí meu programa toda hora. Obrigado, gente. Vamos colocar então a abertura de mercado, né? Então o mercado brasileiro abrindo em baixa, muito porque o IBCBR foi decepcionante nesse crescimento de somente 0,01%, enquanto o mercado esperava 0,1%. Está causando efeitos, né? A gente tem então que
você está já com uma abertura em queda de 0,39% nesse momento. Então, a queda, principalmente com essa decepção do IBCBR e com as preocupações em relação às taxas de juros, então, hoje a Ibovespa deve continuar nessa toada aí de queda, né? Deve ser uma semana de baixa atividade, de baixo resultado, né, para a nossa Bolsa de Valores, né, porque você teve essa decepção desse BCBR e essa grande preocupação que tomou o mundo, né, em relação a quanto que vai ser o corte e quando vai ser o corte aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Como reflexo disso também, você tem então que o dólar, né, o dólar está caindo também, você tem um dólar operando em queda, mas basicamente na estabilidade, né? Você tem então o dólar operando hoje em 9,43%. Né? Você vê aí, já zerou inclusive o gráfico, né? Aí a gente vê aí no meio da tabela, aí, no meio da nossa tabela, o Nikkei 225 Xangai Composto mostrando aí os mercados, os sentimentos mistos dos mercados asiáticos. Com o Nikkei 225 subindo 1,39%, como a gente mostrou aqui agora há pouco, e o Xangai Composto caindo 0,48%. O Nikkei puxado pelas empresas de tecnologia, o rally tecnológico que ocorreu ontem, e o Xangai Composto puxado pelas preocupações em relação ao mercado chinês que a gente tem. O DXY, que mostra a composição do dólar do real em relação aos seus pares, né, está em uma leve alta de 0,05%. A gente tem também uma alta agora do petróleo Brent subindo 0,38%, né? Depois dos relatórios do OPEP. Então, o relatório do OPEP também serviu um pouco para você ter um aumento do preço do petróleo no mercado internacional, já que eles estão mostrando uma queda, né? Uma possível queda de produção. Isso daí vai fazer com que o petróleo Brent acabe se reduzindo. A gente ainda não tem dados nem da Nasdaq nem do S&P 500, né? Mas provavelmente a gente vai ter uma abertura, vai ter os mercados abrindo positivo por causa do rally tecnológico que aconteceu ontem, né? Principalmente a Nasdaq, que tem muitas empresas de tecnologia lá dentro. Então elas devem amanhecer no positivo no dia de hoje. Então, gente, eu acho que agora sextou de fato. Agora a gente só tem que lembrar o seguinte, dia 28, né, a gente tem o Mapa da Mina. Eu e a Débora vamos participar do Mapa da Mina. É o evento mais importante aí do ano, na minha humilde opinião. É um evento muito legal que a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu no ano de 2023 e as nossas perspectivas para o ano de 2024. O Edu que monta tudo, eu e a Débora ajudamos o Edu a montar, mas ele que faz as previsões e ano passado ele não errou nada, viu? Ano passado ele acertou tudo que ele previu. A gente vai inclusive mostrar e provar como que ele acertou. Então, gente, entra aí no link. Tá o link aqui embaixo da tela para vocês, www.edu1.com.br/mercado. Vai ser imperdível. Se você quiser só ver uma live esse ano do ICL, veja essa aí é imperdível. Você vai saber tudo sobre finanças. A gente está todo mundo preocupado com o que vai acontecer no mundo. O mundo com uma incerteza gigantesca. Então, vale a pena vocês entrarem no Mapa da Mina. E eu queria agora chamar o nosso amigo William De Luca, nosso vizinho, que vai aparecer agora para vocês. Vocês vão ficar na presença dele a partir de agora, né? O programa dele começa todo dia às 11h30. E eu volto segundo com a Débora no ICL Mercado Investimento, que começa às 11 horas da manhã. Tá certo, gente? Um abraço e até a próxima. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vamos embora! A revolução está só começando.